Eu trouxe aqui uma pessoa muito querida, muito especial, uma profissional muito competente que está de olho na comunicação e em toda a importância que ela tem na carreira. E eu vou chamar ela aqui, a doutora Mariane Liebig. Oi, Mariane, tudo Oi, bem? Cida. Boa Como é que noite. vai? Boa noite. Seja Tudo muito bem? bem-vinda nesse cantinho aqui de bates-papos. Obrigada. Obrigada pela acolhida. É, eu penso que você tem sido uma grande inspiração, porque dentro da área da advocacia é muito comum se ter uma fala mais burocrática, principalmente nas situações de conversa com a própria sociedade. E você está desbancando essa história. Como é que está sendo para você trabalhar a tua comunicação e com esse propósito de levar teu conhecimento para mais pessoas? É verdade, Cida. Nós, enquanto advogados, operadores do direito, a gente até acha que a comunicação tem que ser muito formal, ela tem que ser dentro de uma linguagem prolixa e perante o juiz, perante os desembargadores, quando, na verdade, eles também querem que a gente fale de uma maneira simplificada. Eu vejo pelas petições. Ninguém mais quer ler 100 páginas, enquanto você pode escrever em 50, enquanto você pode escrever em 30. E do mesmo modo a comunicação. Claro que você, observando o público que você vai se comunicar, você vai direcionar a sua fala, a transmissão daquela sua ideia de uma maneira adequada. Eu acho que foi esse o principal, o pulo do gato que eu aprendi com você, Cida. Assim, Ai, que para quem eu bacana. vou falar, né? Qual que é o público? E você me ensinou uma coisa primordial, é que é você ter uma empatia, você ganhar aquele público, né? Então, eu Uhum. acho que essa foi a principal situação, assim, que eu sou tão feliz, tão grata que você tenha entrado na minha vida e alavancado, assim, a minha carreira. Ah, mas eu que sou muito grata e também muito feliz. Olha, eu fico tão orgulhosa de ver cada um que busca o meu trabalho, seja no consultório, seja no curso online, seja também nesses eventos que eu promovo, que são gratuitos. É muito bom ver esse movimento em torno da comunicação. Hoje o nosso tema é transformação, e eu, transformação da carreira, ou seja, como que as coisas aconteceram, estão acontecendo para você. Há pouco, antes de nós entrarmos na live, conversávamos sobre qual foi o momento que você falou assim, olha, chega, preciso evoluir, ou seja, crescer ainda mais, super competente no que você faz, mas sentiu que a comunicação tinha um gap. Como é que era isso? Então, Cida, eu esperei muito tempo da minha vida, da minha carreira, para participar de um grande evento que acontece para o direito administrativo, seja no Paraná ou seja no Brasil, que era a oportunidade de palestrar no Congresso Paranaense de Direito Administrativo. E esta oportunidade chegou no ano passado. A gente estava ali em novembro, meio na pandemia, meio tentando flexibilizar já aquelas situações, e os organizadores do evento resolveram fazer um evento híbrido. Então, todos nós fomos para o estúdio, montar um estúdio, e era transmitido o evento a partir desse estúdio. Né? E Aham. eu nunca tinha ficado de frente a uma câmera ou a várias câmeras sentadas como se estivesse ali num talk show e conduzindo um debate de alto nível com colegas competentíssimos na área do direito administrativo. E aquele monte de câmeras e aquele pisca-pisca que só a Cida está acostumada, Imagina. aquilo me desconcentrou totalmente. Por mais que eu tivesse feito uma fala, preparado um contexto, preparado as perguntas, a apresentação, eu não sabia se eu ficava sentada, se eu levantava e me utilizava do púlpito, eu não sabia para qual câmera olhar, eu não Quais sabia os se eu limites ria. lhe dá, assim, do espaço Isso, né? físico mesmo, né? Uhum. E eu, na verdade, por mais que eu quisesse muito, eu saí frustrada daquele evento, porque eu senti que eu não conseguia entregar aquilo que eu tinha preparado e aquilo que eu efetivamente sabia.
E aquilo me fez acender uma luzinha. Eu falei, poxa vida, eu estudei tanto, eu queria tanto estar aqui naquele momento, e as pessoas podem ter tido uma impressão ruim de mim. Por quê? Porque eu não soube me comunicar naquele momento. Né? Uhum. E aí eu comecei a pensar em toda essa situação e nas coincidências da vida, que eu não acho que são coincidências. Um amigo que eu gosto muito falou assim, olha, Mariane, você não quer gravar umas aulas lá para o meu instituto? Eu falei, olha, mas eu nunca estive perante a câmera e tive uma experiência horrível. Ele falou assim, então vai lá fazer um treinamento com a Cida, Estia. Eu falei, me passa o telefone, o contato dela, que eu vou procurar. E fiquei com isso na cabeça. Não deu certo no primeiro momento, mas acho que a Cida chegou num momento bem chave, assim, da minha formação profissional e que foi decisiva também, né, Cida? Nossa, muito bacana. E eu penso que hoje, quando a gente vê a comunicação em todos os níveis da nossa vida, seja numa reunião online, numa reunião presencial, exatamente isso, um evento que era para ser só presencial, de repente é online. Hoje, o profissional que não se prepara ou acha que já sabe tudo, que não precisa dar atenção para a comunicação, fica para trás. Eu vejo que é bastante comum ainda hoje muita gente errando no online por ter, não sei se é excesso de autoconfiança, mas por não dar o devido valor aos detalhes que vão fazer você se comunicar melhor. E foi muito interessante porque você veio realmente num processo de abertura total, eu quero melhorar, quero ficar boa nessa história aqui, e você não suspeitava o quanto que você era talentosa. Isso que eu acho mais legal. Ontem eu fiz uma live aqui também com uma pessoa que eu gosto muito, a Isa Perac. Ela é especialista em leilões, também advogada, e ela, desde o começo, o primeiro contato que eu tive com ela, eu falei, com certeza você vai fazer um trabalho, você vai gravar vídeo, você tem muita informação, tem muito conhecimento. E hoje é tão importante saber lidar com o conhecimento e compartilhá-lo da forma correta. E eu vejo isso acontecendo com você em diferentes níveis. Foi lá, defendeu tua tese, como é que foi isso? E a Cida entrou num momento muito importante da minha vida, em que eu estava prestes a defender a minha tese de doutorado e eu tinha 20 minutos para expor um trabalho de 3 anos. Cida. Nossa, E eu havia comentado com a adoro! Cida antes como a comunicação é importante. Quando a gente sabe pouco, a gente enrola, né? Uhum. Tá, aquele vácuo no tempo, todas as questões que a Cida corrige, vem nos ensinando como tirar esses vícios, não de linguagem, né? Porque o português é correto, mas vícios realmente de comunicação e que são Sim. feios, não é mesmo, Cida? Quando a gente Empobrece, fala uma fala cheia de é. hum, hum, e a Cida me ajudou, claro, nesses vícios de comunicação, mas também me ajudou naquele momento crucial, que eu tinha que falar em 20 minutos o resultado de um estudo muito grande. Ou seja, eu teria, se eu pudesse falar 3 horas, eu falaria. Né? Se eu Com pudesse falar certeza, mais 4 horas, até, eu né? falaria. É, um dia Mas eu só inteiro. tinha 20 minutos. Né? Então, a gente fez um trabalho muito legal, muito bacana. Eu acho que eu apresentei, fiz e refiz aquela minha apresentação de 20 minutos, provavelmente umas 10 vezes, e a Cida me deu o caminho das pedras de como começar a montar, esquematizar aquela apresentação, até que nós fomos afinando, 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 a detalhes específicos, não é mesmo, Cida? Como usar ou não usar o PowerPoint numa apresentação. E eu Precisa ou achei não que aquilo foi precisa, né? sensacional, aquela sua É. percepção. Você Né? acabou nem precisando. A Nem precisando. apresentação no PowerPoint ia te limitar muito, porque você tinha muito a dizer, estava muito estruturada a tua fala. E depois tem uma coisa, quem está nos assistindo aqui, que também está fazendo algum trabalho, alguma coisa, tem que ter sempre em mente que o, a banca, a, as pessoas que vão fazer a análise do trabalho, elas já leram o trabalho, elas já conhecem, Sim. elas não precisam de um detalhamento tão grande para coisas que elas já absorveram na própria leitura da tese e tal. Então,
no caso, o doutor, quem é o doutorando ali ainda, precisa ter em mente a lei do desapego, pegar realmente o que é o mais importante. Ai, mas eu queria tanto falar tal coisa, eu queria tanto. Não cabe, não cabe, vai deixando para fora, não é assim? E eu acho que é exatamente isso que você conseguiu transmitir para mim, sabe, Cida? Não é que a comunicação não era um dom, um talento, ou seja, ou a pessoa nasce com esse dom de se comunicar bem, ou ela está fadada a ficar sempre atrás do computador só assistindo. Já Não, que pensou que essa é uma horror, né? competência a ser treinada, a ser exercitada e cada Isso, vez mais. Né? Então, é. eu acho que me apoderando desse teu mantra, eu comecei a acreditar em mim e falar, não, se todo mundo consegue, se todo mundo que está ali, se até o artista da Globo, não é Cida, fala assim, ai, mas eu não gosto de me assistir depois da novela. Poxa, quem sou Aham. eu? Né, para achar que eu Sim, estaria sim. pronta, que eu era uma profissional pronta para encarar a câmera, para conseguir falar de uma maneira desenvolta. Eu falei, não, eu tenho que treinar, tem que começar, né? E você E começa entender, errando, começa fazendo mais é, ou menos, isso mas que eu ia tem que falar, e começar. entender que vai errar, que vai não gostar daquilo que você vai fazer no começo, mas é um processo e é uma conquista árdua, mas ao mesmo tempo bem prazerosa. E é legal contar, né, Mariane, porque chega num determinado momento, quando você estrutura uma apresentação no começo, ai, não vai dar, é difícil, como é que eu faço, como é que eu não faço? Mas quando ela se torna enxuta e você diz, ah, fechou, é isso que eu quero falar. É tão gostoso treinar, e treina uma vez, e treina outra, não é? Quando passa o momento da apresentação, você diz, ah, que pena, eu queria falar mais Acabou. sobre. Passou muito rápido, né? Não foram 20 minutos mágicos de apresentação, tenho certeza. E durante esses quantos? 4 meses, Cida? 3 meses, né? três Foi. meses. É, eu acho que pegou um 12 pouquinho de encontros. férias, né? Uhum. Uns 3 ou 4 meses que eu passei com você, indo toda semana ali, eu também aprendi que muito da nossa comunicação passa por situações que eu, na minha mentalidade japonesa, oriental, já sou acostumada, né? Que é a dedicação, ou seja, você tem que se dedicar àquilo que você efetivamente quer fazer, àquilo que você efetivamente quer entregar, né? Vai lá fazer o treinamento com a Cida dá as tarefinhas. E a gente tem que fazer as tarefas, não é, Cida? Porque senão de Tem que nada adianta a fazer. gente fazer o treinamento se a gente também não treinar, se a gente também não exercitar. É, A gente ficar com aquela com vergonha. certeza. Né? É, Então, e vai dar vergonha no começo, mas depois é muito gostoso. Hoje eu me sinto muito realizada. Antes de entrarmos aqui, eu te explicava como é que é o curso. Eu uhum, consegui, ao longo dos últimos anos, trazer muito do trabalho que eu realizo no consultório para um formato de curso online, que pessoas podem assistir de onde estiverem, fazendo o que estiverem fazendo nas suas atividades. Ah, não dá tempo, porque é uma coisa que você joga, organiza na tua vida e não tem desculpa para dizer, ai, me comunico mal, ai, eu tenho medo de falar. Não tem, tem técnica. Gosto muito de repetir, é meu mantra mesmo, comunicação é uma competência e envolve várias habilidades. Então não adianta só perder o medo. Não, tem que dominar o nervosismo, o medo, mas tem muitas outras coisas também. Organizar a fala, perder vício de linguagem, usar bem a voz, trabalhar bem a respiração. São tantos capítulos então, que quando você vai trabalhando um a um, você entende que de repente se empoderou, está falando super bem, aquelas dificuldades ficaram para trás e você nem percebe mais, né? Isso que é muito legal na história. e as pessoas tendem a achar que é uma coisa simples mesmo, Cida, assim, que as pessoas Uhum. nasceram e estão ali na frente da câmera, maravilhosas, falando bem, e ela envolve todas essas competências que você enumerou, né? Saber a entonação a da voz, como sai, aquecer, o nervosismo, a concentração que você tem que ter antes, né, de entrar Sim, naquela fala, naquele momento, a maneira de sentar, a postura.
Eu acho que são tantas coisas que você me ensinou, Cida, que é Ah, impossível, assim, não dá certo. Eu é brinco, se você impossível, eu estuda, adoro isso, é né? Se você impossível não se dar certo. prepara, né? Não tem como não dar certo. Então tem que fazer dar certo. E é isso Aham. é isso daqui que eu quero pensar daqui para frente, ou seja, a comunicação tem que operar a favor da Mariane, não advogar Não contra a contra, Mariane. exatamente. E você está super desenvolta. Tem uma coisa muito legal que eu vou contar, uma passagem que eu achei muito, muito especial. Eu tinha dado uma série de vídeos para a Mariane fazer, porque ela tem um projeto aí muito legal, ela já vai contar como é que é esse projeto. E aí, a primeira vez que ela gravou, por causa da iluminação, não ficou tão bom. Estava faltando um pouquinho de maquiagem e tal, mas não precisou falar duas vezes. Lá foi a dona Mariane comprar luz, fazer, né, algumas aquisições. Chegou numa loja de maquiagem, falou: Quero tudo. Como é que foi Isso aí. isso? Eu acho que eu sou uma pessoa que sempre entra de cabeça nos projetos. Eu acho que para as coisas darem certo, a gente tem que ter um foco e uma concentração e fazer acontecer, porque as coisas Com dependem só da certeza. gente, não é, Cida? Depende Aham, de com mim certeza. procurar, depende da Mariane procurar um profissional bom, depende da Mariane ter coragem, depende da Mariane treinar. Eu falei, poxa, esse ano depois que eu terminei o doutorado, eu pensei, fiquei tanto tempo, 2 anos de pandemia, 3 anos reclusa, estudando, me dedicando ao doutorado. Eu falei, esse é o ano da Mariane investir nela, né? Uhum. E comecei a fazer lá meu treinamento com a Cida para me comunicar melhor. E quando eu comecei a ver a Mariane no vídeo, eu também não gostei do que eu vi. Eu achei que a Mariane estava feia, que a Mariane estava com o cabelo feio, que a Mariane estava com a pele feia, que a Mariane tinha que ter um equipamento melhor para gravar o vídeo. Eu falei, então agora é o momento, né? Eu estou nesse momento de investir na Mariane. Então, a Mariane comprou um tripé, a Mariane comprou um microfone, a Mariane comprou maquiagem, que aprendeu a se maquiar, e todo dia a Mariane sai maquiada agora, porque Isso esse mesmo, é e o tá novo linda. Você projeto. já, era um detalhezinho só, não tinha nada disso tudo, não estava bom isso, não estava bom aquilo, imagina, estava tudo ótimo, mas a régua, né? E a busca pela transformação é isso, é dos detalhes. Você sabia, outro dia conversando com um amigo meu, jornalista lá no Rio, ele contava sobre uma história que o William Bonner conta, mas é sabido no meio dos jornalistas, que quando ele era bem novinho, mas bem novinho, ele fez um teste de bancada, um teste para apresentar um jornal lá na Bandeirantes. E ele foi, assim, muito mal. Ele achou que foi muito mal. Diz que ele levantou da bancada e falou assim: Eu nunca mais quero sentar num lugar como esse para fazer, não sirvo para isso. Então é muito legal a gente pensar que nós definimos, né, o que podemos, o que servimos para ou não, e dar conta de fazer as mudanças necessárias e ir melhorando passo a passo, mas se divertindo no processo. Esse que eu acho que é o grande ponto aí, né? Hoje você tem um projeto muito interessante que eu gostaria que você compartilhasse, porque uma coisa que eu fico muito empolgada é a capacidade de dar novas formas, inclusive a palavra transformação é isso, né? Fazer algo que antes não fazia. E você foi se envolvendo com ideias, com coisas que você já está colocando no ar. Como é que é essa história aí dos vídeos diários? Todo mundo pensa que transformação é uma coisa avassaladora, é um terremoto que passa na nossa vida, Aham, não é, Cida? Quando, na sim. verdade, nós estamos todos os dias nos transformando ou buscando essa transformação, né? E essa transformação, quando eu li ali o título da live que você deu, eu falei assim, mas transformação é uma coisa muito forte, o pessoal vai dar risada de mim disso, né? Aham. E escutando você falar agora, essa transformação na minha vida ou na minha carreira ela é sutil, né? É passo a passo, mas eu encaro de uma maneira muito responsável e com a dedicação que ela requer. E eu falei, Cida, uma das coisas que eu preciso é gravar vídeos. Quando eu comecei
a frequentar lá o consultório da Cida. Ela falou assim, então nós vamos gravar esses vídeos, Mariane. Aham. Mas no começo eu não conseguia nem me olhar aqui na câmera, de tanta vergonha, de tanta timidez, de Ai, achar que ai. aquela figura não era uma figura boa, né? Mas eu falei, Imagine, olha só essa cara. Pessoal, me eu conta falei, uma mas coisa, a carinha da Mariane não é demais? É demais, demais, simpática, empática. E aí? e a Cida, além dela fazer todo esse trabalho fantástico de orientar a fala, ela tem um dom também de orientar aquilo que você quer transmitir. Ou seja, Mariane, se você trabalha, se você estudou com isso, com planejamento, com sustentabilidade, então o teu projeto tem que falar sobre isso, né? Tem que mostrar a tua carreira, ele tem que te promover de alguma forma. E eu Sim. falei, Cida, eu trabalho lá na Assembleia Legislativa e sei tudo o que acontece lá dentro, tudo que passa na pauta, na CCJ, eu sei. E a Cida, logo no primeiro dia, ela lança um desafio assim, daqueles de cair o queixo, né? Que você tem que falar 60 segundos lá sobre 3 temas. E o primeiro dia que ela falou aquilo, eu falei, meu Deus, mas eu nunca vou conseguir fazer aquilo, né? É. Falar começo, meio e fim de um assunto em 60 segundos. Eu falei, Cida, então vamos aproveitar esse seu 3 de 3 20, por né? 20 3 é por a 20, ou seja, metodologia você de falar 3 organização. assuntos em 20 segundos, e eu vou fazer o Alep em 60 segundos, né? Ele não está Aham. durando exatamente 60 segundos, mas está durando assim 90 segundos. Porque você fala Olha, bom mas dá dia, para já foi reduzir um 20. pouco, né? Dá para reduzir um É, pouquinho. Não vamos, interessa, é vamos 60 tentar, né? Mas segundos. É, tá no e processo. Ah. estou no processo. E nesses 60 Então, ó, segundos, a LEP, 60 segundos, para quem não tem essa terminologia do ALEP, é a Assembleia Legislativa, isso. dá uma pílula sobre o que acontece todos os dias, ou como é que você está Eu, fazendo? a Todos os princípio, dias ou não? eu estou gravando, eu estou soltando o vídeo toda sexta-feira às 18 horas. Então, toda Ah, que sexta às legal. 18, até que eu consiga, né, produzir de uma maneira mais fluida e consiga fazer segunda, terça e quarta, por exemplo, que são os dias que tem Aham, sessão na Assembleia. Então, nesse vídeo que eu faço por semana, eu seleciono um tema importante que aconteceu, ou uma votação, um projeto em destaque, e discorro rapidamente sobre ele, e em que aquele tema tem a ver com a minha área de estudo, o meu objeto de estudo, que é aham. planejamento do Estado e desenvolvimento do Estado, né? Por exemplo, dessa semana do Alep 60 segundos, eu falei sobre uma proposta de emenda à Constituição que inclui na Constituição do Paraná a língua espanhola como matéria obrigatória. Né? Assim, Ah, que e tive bacana. um feedback Uhum, muito legal, porque as pessoas, mesmo as pessoas do direito, não sabem o que está sendo votado ali na Assembleia Legislativa uhum. do Paraná. E são matérias como essa de alta relevância, né, Sim, para todo mundo. Então, eu sim, sem tento ir dúvida. um vídeo por semana, em 60, não tão 60 segundos, mas, enfim, logo, logo vou conseguir trazer nos 60 segundos, trazer uma matéria relevante que está sendo apreciada ali na Assembleia Legislativa do Paraná. E acho uma missão maravilhosa, porque, inclusive, esse ano é ano de eleição, não vamos entrar no tema política, mas acho importante lembrar que, principalmente nos cargos de deputado, de vereador, geralmente as pessoas não lembram em quem votaram na eleição anterior. E esse é um dos pontos que eu vejo aí na tua missão de contar o que acontece lá dentro. Eu acho que estabelece uma relação de maior proximidade. Ah, puxa, eles votaram isso, eles estão fazendo isso, esse tipo de coisa é votada, traz o entendimento do que é realmente um trabalho de deputado, e isso deveria fazer parte do dia a dia da gente, né? Eu acho essa tua iniciativa incrível, com certeza vai ter muito engajamento, porque você vai trazendo informações e acho também ótima a tua ideia de associar a tua área, você é uma doutora, altamente especializada em planejamento, imagina o quanto que você não pode falar a respeito disso, não é? Cida, foi lá com você que eu tomei coragem e na nossa última sessão
eu soltei o primeiro vídeo, que era o vídeo de apresentação Aham. do projeto, Ai, eu fico tão orgulhosa. e soltei também o primeiro episódio, né? Então eu estou no terceiro episódio, soltei até o terceiro episódio. E mais, eu acho que a partir desse entendimento que eu tive sobre a comunicação, sobre o público que eu vou me comunicar, e eu me comunico com públicos diversos, sabe, Cida? Então, sempre ser esse camaleão, né? De repente, eu estou dando Uhum. aula para os alunos da graduação, que a linguagem é uma, ou Sim, outro dia eu vou dar aula na pós-graduação para o mestrado e doutorado, fazer uma fala com eles, que daí você já sobe o nível, o grau sim, de já tem que ser uma dificuldade, outra linguagem, né? Uma né? outra, com certeza. De repente estou E falando com servidores para públicos, prefeitos, para servidores, prefeitos, é. para servidores, para o Tribunal de Contas. Então, você tem que efetivamente olhar o teu público-alvo e preparar aquela tua fala de uma maneira mais empática, se comunicar efetivamente no tom da linguagem ou calibrar, eu acho que essa é a Uhum. palavra, né? Calibrar se é mais prolixo, se é menos prolixo, se é mais profundo, se é uma fala, né, menos profunda, mais profunda. Então, eu acho que isso é o grande ensinamento que você me deixou. Ai, que bacana. Eu fico muito honrada, principalmente, eu acho que o que conta aqui é a tua determinação, o teu foco. E quando nós falamos em transformação mesmo, fazer algo que você antes não fazia, é fruto de entendimento interior, onde é que eu quero chegar na minha Uhum. profissão e trabalhar com os detalhes. Eu costumo dizer que na minha profissão eu sempre fui muito desafiada pelos meus clientes, porque por mais paradoxal que seja, é mais fácil trabalhar com uma pessoa que tem um problema sério na comunicação do que Uhum. com uma pessoa que já é boa, mas quer ficar melhor. Porque aí você tem que ir colocando detalhe, 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 e em cima de cada um deles é que você vai conseguindo colocar essa transformação em prática. E eu acho isso sensacional. Agora, Mariane, ainda mais um ponto que eu acho que é muito inspirador na tua história é sobre a palestra, que um dia antes eu te fiz algumas observações, falei, não, mas agora vai assim, porque tá tudo pronto, você Uhum. foi lá e mudou tudo. Como Foi. é que foi Eu isso? acho, Uma eu tenho, madrugada? eu tenho muito essa coisa do desafio. Se alguém me fala Aham, que pode ser melhor, que existe um jeito de ser melhor, eu posso passar a madrugada inteira que vai ser melhor. Porque se a pessoa falou para mim que pode, vai. Né? Então, aquilo para aham. mim era uma meta. Eu me lembro que era um dia chuvoso, uma noite, assim, que eu precisava buscar minha filha na escola, que eu não tinha muito tempo para conversar com a Cida. Falei, olha, Cida, amanhã eu tenho que fazer uma palestra. O meu público-alvo são servidores públicos, é uma palestra presencial, vai ser transmitida. E mostrei para ela um esboço de um PowerPoint que eu tinha feito com as principais ideias. Ela falou, Mariane, eu acho que dá para você melhorar isso. E a Cida tem muito de falar assim, uma frase de impacto, uma frase que resuma isto, Tira né? esse Olha monte de bem para o teu texto público, daí. tira esse monte de texto, porque o texto a gente sabe. E o que eu aprendi Claro. com a Cida é que aquele slide vai prender a atenção do público e vai tirar a sua atenção. Né? Ou seja, então, quanto menos informação eu tiver ali eu preciso só do essencialmente necessário, não é, Cida? Uhum. Ela falou, Mariane, coloca uma cor, veja umas imagens. Eu cheguei em casa, dei banho na minha filha, dei janta, pus para dormir. 10 horas da noite eu comecei a refazer a palestra do outro dia de Ah, manhã. isso é muito legal, né? Aquela coisa da determinação. E devo ter ido até, sei lá, 1 hora, 2 horas. Não mandei a palestra naquela hora para a Cida, né? Porque não é de bom tom. Mas só que no outro dia eu mandei Bem para a cedinho. Cida, Aham, eu lembro que eu estava bem voltando da cedinho, mandei academia bem cedinho, não era nem os 7 horas slides para ainda. a Cida. E ela achou muito bom. E também eu gostei do resultado final. Mas, assim,
E eu brinco que como que eu vou sobreviver sem a Cida antes de Mas fazer não minhas vai. palestras, as minhas falas, né? Porque Estamos parece sempre que ela é juntas, né? cirúrgica, né? Ela consegue te mostrar aquele Imagina. ponto que efetivamente deve ser mudado, o enfoque efetivamente do teu público, da tua plateia. Então eu sempre me coloco no lugar da Cida agora, num ponto assim, da crítica, ou seja, se eu tivesse assistindo a mim mesma, o que eu acharia? Tá bom, não tá? Então, assim, não é É, só você querer falar, mas ver se aquilo que você está falando ou quer transmitir é pertinente, é claro, é e uma crítica que objetivo, seja positiva, bem isso, né? Uma positiva, claro. análise que você faça sem ficar dizendo, ai, ficou ruim isso e aquilo, porque aí não chega a lugar nenhum. Acho que ter essa capacidade de olhar para o todo e falar aqui eu posso melhorar, aqui também. E outra, né, Mariane, aqui isso para todos nós aqui, nós vamos errar sempre. Por Uhum. mais que a gente queira acertar sempre, nós vamos errar. Então, é claro que a gente tem que fazer o nosso melhor para acertar, mas aceitar o erro como um ponto também de crescimento, de desenvolvimento, porque o ponto mais complicado para quem não não lida com as dificuldades da comunicação é não se aceitar errando. Então, veja, olha o teu nível de exigência, colocando aqui todos esses detalhes das situações que você vivenciou de fala, que você foi atrás, você foi lá, poderia ter ido dormir às 10 da noite, falar, tô cansada, não vou fazer isso agora, deixa para uma próxima, vai lá, se determina. Mas a recompensa é muito incrível, porque a sensação de ter ido lá e ter feito o teu melhor, isso ninguém tira de você. E você sabe do bastidor, né? Então, eu sempre digo, uma pessoa que fala bem, que tem todo um preparo, não foi do nada, não foi ali, só fez, pegou uma dica aqui, outra ali. Não, existe um trabalho sério de desenvolvimento e isso é transformador, né? Então, eu me sinto muito feliz com a tua assim, com o teu depoimento e com essa forma inspiradora de contar o quanto que você buscou e se trabalhou para conquistar a comunicação que você tem hoje. Sempre tentando aperfeiçoar, não é mesmo, Cida? E E não para nunca, esse é o ponto. você me disse uma vez assim, ah, melhor feito do que perfeito, não é mesmo? É, E mas eu tem que ser bem pensei feito. nisso. É, por que eu Sim, pensei nisso. Eu falei assim, ah, o primeiro vídeo eu não gostei tanto, não tá tão bom, mas enfim, eu preciso começar, eu preciso dar o pontapé inicial e as coisas vão melhorando. E eu também preciso diminuir o meu nível de exigência e achar que sim, aquilo vai se aperfeiçoar e que eu tenho que treinar para melhorar essa competência da comunicação, mas que não é porque ela não está ótima que eu também vou deixar de me comunicar, que eu vou com deixar de certeza. mostrar um trabalho que eu acredito. E eu vejo tanta gente deixando os seus projetos de lado, porque diz, não, preciso gravar vídeo. Não, nem pensar. Não quero gravar vídeo porque eu não falo bem, por causa disso, por causa daquilo. E sabe uma coisa que me chama muito a atenção? É que quando, por exemplo, perguntar o que que você acha que você precisaria melhorar na tua comunicação? De modo geral, todo mundo fala, não, comunicação é tudo. Mas quando se detalha bem, tá? O que que você precisa melhorar? Ah, eu não sei, eu preciso melhorar um monte de coisa. Então, esse monte de coisa não é consciente para a maioria das pessoas, mas quando se torna consciente, de fato faz muita diferença. Aliás, estava falando do curso, para quem mandou mensagem, Cida, fala do curso hoje à noite, olha, é um curso bem voltado para comunicação e carreira, ou seja, para quem quer melhorar a comunicação e se desenvolver profissionalmente. Por quê? Porque nós temos 3 módulos essencialmente voltados para desenvolvimento de carreira: organização da fala, domínio do medo e do nervosismo, para destravar as situações de fala que muita gente foge, e preparar apresentações em público, que é bem o que você trouxe aí, tudo que Uhum. você trabalhou. Mas para essa turma, nós fizemos a última turma já com alguns bônus, e essa turma eu vou dar uma oficina de voz, porque é muito importante saber aquecer a voz. Você tem aquecido a tua voz, Mariane? Essa eu estou falhando ainda, Cida. O meu tubinho Até tá lá. colocar, você tem a técnica do tubo, então
fazer um aquecimento vocal, fazer um aquecimento articulatório, melhorar a dicção e também trabalhar a relação de corpo, a expressão corporal, porque o corpo fala sempre muito antes do que a voz, do que a dicção. E ter a consciência do corpo no momento da fala é muito importante, a postura, os gestos, a expressão facial. E também, hoje, quem fez ou está fazendo a inscrição hoje está ganhando uma oficina de prosódia, ou seja, uma oficina que é um treinamento para ênfase, ritmo, pausas, para melhorar esses aspectos que empoderam muito a fala e que são os recursos que um bom comunicador treina muito para passar o seu recado e todo mundo ficar de queixo caído, não é? E a Cida falava, põe um ponto aí, está começando um capítulo novo, né? Como é importante, Cida. É que virou uma moda esse negócio de não usar ponto, vai emendando. Vai Acho que é a comendo a pressa, frase né? inteira. Vai comendo e E perde só para eu contar, sentido. eu já contei para a Cida, para contar com vocês, como é gostoso você ter uma boa dicção e você treinar tudo isso, não é mesmo, Cida? Uhum, E eu conto sim, para a Cida, mas... contei para a Cida que as nossas viagens, eu sempre vou até o litoral. Então, eu, a minha filhinha de 5 anos e o meu marido, vamos recitando os trava-línguas da Vamos Cida. Vamos criando pratracrasando. chão sujo, casa suja. E minha É, filha ama. Ela fala, mamãe, vamos fazer aquele querida. exercício lá? Então ela É, vai ter uma dicção muito melhor do que eu, viu, Cida? Porque ela, desde os é. 5 anos, já está treinando. E que bonito você treinar, porque é o valor. Hoje, quando as pessoas me dizem, não, eu falo muito rápido, porque eu penso muito rápido, eu sempre digo, não é que a gente, todo mundo pensa mais rápido do que fala, porque existe um ato motor acontecendo aqui. Mas o grande ponto é se preocupar em ser bem compreendido, ser bem compreendida, porque isso é que faz a diferença. Se você deseja que o outro compreenda, você não vai sair disparando e falando de qualquer jeito, porque dá um retrabalho, tem que falar tudo de novo, explicar tudo de novo, né? E Muito bom. eu acredito muito naquela primeira impressão que fica, não é mesmo, Cida? Se você Sim, logo de sim. cara se apresentou mal, falou mal, estava mal vestida, estava com o cabelo sujo, estava com uma olheira, eu falei, Uhum. vixe, aquela profissional lá, nós Acabou. não vamos procurar, não. É, eu acho que a imagem, ela conta muito sobre quem nós somos, porque a imagem nada mais é do que um reflexo do cuidado que a gente tem com a gente. E dentro disso também aceitar as limitações e sempre melhorar, sempre em frente. Eu digo, qual é a única direção que se tem? Sempre em frente, nenhuma outra, né? Mariane, que delícia bater esse papo com você numa terça-feira, numa segunda, né? Nem terça ainda, numa segunda-feira, começando a semana aí com um monte de atividades. Te agradeço de coração esse aceite para bater esse papo aqui, porque é muito inspirador. Você conte sempre comigo e eu já quero aqui te dar um desafio para depois, mais tarde, a gente conversar sobre ele. Porque você não pensa, dentro dessa tua expertise do planejamento, em fazer um podcast chamando pessoas que são referências na área para trocar ideias e ver de que forma que você pode avançar ainda mais nos teus estudos e compartilhar os teus estudos e fazer valer algo que é tão importante quanto planejar, né? Porque a gente precisa planejar para que as coisas aconteçam, não é? E dentro do Estado, na iniciativa privada, eu penso, e na nossa vida pessoal e profissional, seguimos a mesma proposta, não é? É isso aí, Cida. Eu vou Desafio precisar. aceito? E sim, eu vou precisar de mais uns 12 encontros daí para a gente pôr esse novo plano aí em segmento, porque Não, não, não. constantemente sinto falta das nossas conversas e dos nossos Ai, bate-papos, de todo o ensinamento que você é capaz de passar para a gente. Foi uma experiência. Eu já confessei isso para você e confesso aqui de público que esta Mariane que vos fala é uma outra Mariane que não teria nascido, que não teria querida, surgido sem a tua ajuda, sem os teus querida, ensinamentos, imagina. sem o teu auxílio. Sou muito Não, grata a você, Cida. e eu que te agradeço. Para mim, assim, é uma grande alegria. Mas olha, o meu papel é dar um empurrãozinho. Agora, quem voa é quem tem a determinação e sabe onde quer chegar. Tão importante isso para quem está nos ouvindo aqui, que participa. Olha,
como é importante ajustar a rota e não querer pouco da vida, querer Uhum. e se colocar nesse movimento de sempre um pouquinho mais, se bate um pouco aqui e vai, mas vai, sempre, sempre se exigindo um pouco mais, não deixar ficar aquela sensação, que está tudo bem. Não, cria a sensação que tem um dragão cuspindo fogo atrás de você, dá uma Sim. corridinha, Não é no um morno a piquezinho vida, né, bom. Cida? É no Não, intenso, assim, eu gosto da é no vida no intenso. intenso, Com muita certeza. coisa, muita plano, muitos desafios, e eu acho que isso que toca a nossa vida para sempre e nos É, leva a sempre querer estar melhor, sempre querer se comunicar melhor, né, para é. levar, para entregar, porque nada adianta eu estudar tanto e guardar esse conhecimento para mim, não é Com mesmo, certeza, Cida? com Eu quero mais certeza. é falar sobre tudo isso, eu quero mais é transmitir a ideia que eu tenho, a ideia de Estado, a ideia de mundo, porque eu acho que eu posso ser capaz não de mudar o mundo, mas de mudar alguma realidade que eu possa influenciar. Mas olha, já está mudando, esse que é o bacana. Já começou, essa mudança toda já começou, e eu te desejo muito sucesso nessa tua trajetória, e você vai ver que você tem um papel fundamental nesse momento também de conscientização de qual é o trabalho, o que se faz dentro de uma Assembleia Legislativa e principalmente pela linguagem que você está adotando, dentro daquela história com quem eu estou falando, não fazer algo formal. Não, é para chegar nas pessoas, para a gente saber bem de pertinho. Conversa comigo, assim bem, quero entender do lado de cá como é que as coisas estão funcionando. Mariane, então nos vemos em breve para conversarmos sobre esse podcast aí que é o meu. Esse que agora eu estava falando, falei que engraçado, parece que eu estou vendo a Mariane numa, Estou num ouvindo a ambiente. Mariane. Estou ouvindo a Mariane já entrevistando alguém, batendo um papo bem gostoso e flui, uma delícia conversar com você. E com vocês Obrigada, também, Cida. pessoal. Um beijo para todos, boa noite, bom descanso e uma ótima semana a todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, Cida.